O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus está em missão com os seus discípulos. E indo em missão, eles não levavam nenhum tipo de algo que pudesse assim ser de preocupação para eles. Porque Jesus disse que os seus discípulos não deveriam levar nada pelo caminho a não ser um cajado. Nada que pudesse atrapalhar aquilo que é a missão, anunciar o Evangelho. Não deveriam levar bolsa, nem sandália, nem 2 túnicas, nada, nem comida. E Jesus, estando com seus discípulos, é claro que ele dava para eles o exemplo de como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer a missão. Portanto, não levando comida consigo, a um certo ponto sentem fome e, passando no meio de uma plantação de trigo, começam a recolher espigas para comerem, para matar a fome. Quem está com fome precisa comer. E os discípulos de Jesus então começaram a aproveitar que havia trigo para matar a sua fome. Os fariseus, que estão sempre à espreita e procuram sempre um motivo para acusar Jesus de que ele está violando a lei, dizem para Jesus: os teus discípulos estão fazendo aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado. Sábado é o dia do descanso, não se deve fazer nenhum trabalho. E segundo essa lei, colher espigas para comer significava executar um trabalho. Portanto, não era permitido no sábado. Jesus então responde dando exemplos de como no passado o próprio Davi violou essa lei do sábado, entrando na casa de Deus, comeu os pães que era permitido somente aos sacerdotes. Fez por uma necessidade, violou a lei, comendo aquilo que ele não deveria tocar, porque era destinado ao culto, era destinado aos sacerdotes.
E também Jesus diz que no próprio templo, no dia de sábado, os sacerdotes podem violar o sábado sem contrair culpa alguma. Portanto, eles não estão atentos à lei, como ela deve ser interpretada e vivida. E Jesus diz ainda para eles: eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Para os judeus, para os doutores da lei, para os fariseus, o templo era a coisa mais sagrada que existia para eles. Nada neste mundo era superior ao templo, nem mesmo as pessoas. O templo é a casa de Deus, lá onde está os santos dos santos, a arca da aliança, estão os tesouros, é lá que se oferece o sacrifício a Deus. O templo é sagrado, é inviolável, é a coisa mais importante para o povo judeu, é o templo. E Jesus ousa dizer: aqui está alguém, ou quem é maior do que o templo. Jesus se diz que ele é maior do que o templo, é mais importante do que o templo. Eles dão tanta importância para o templo, mas ele é mais importante ainda do que o templo. Essa afirmação de Jesus certamente choca os doutores da lei e os fariseus. Quem ele é para julgar-se maior do que o templo? Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Portanto, Jesus diz que ele é maior do que o templo, é mais importante e maior do que o sábado. Sábado, isto é, as leis que devem ser observadas no sábado. Jesus dizendo isso, ele se proclama então como uma pessoa divina, que é mais importante do que as leis, mais importante do que o templo. E ele pode interpretar a lei, não do modo como eles aplicam essa lei. Para eles a lei deve ser vivida, observada ao pé da letra. Não toleram exceções. Isso para os outros, mas para eles, eles fazem exceções. Jesus muitas vezes falou para eles que eles colocam peso sobre os outros, que eles não tocam nem com o dedo. A lei para os outros, o peso da lei para os outros. Para eles, eles sempre dão um jeito de burlar essa lei para fazer a própria vontade. Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. Vocês deveriam entender isso, está na palavra de Deus. Quero misericórdia e não o sacrifício. Vocês se preocupam tanto com o sacrifício, com a observância da lei, e se esquecem daquilo que é mais importante, que é a misericórdia. Lembremos sempre daquilo que nos disse o Papa Francisco no ano da misericórdia. Jesus é a manifestação, é o rosto da misericórdia do Pai. E Jesus mostrou essa misericórdia para os pecadores, para os pequenos, para os humildes, para todos aqueles que se aproximavam dele, sem fazer nenhuma distinção. Todos os pecadores que se aproximaram de Jesus encontraram nele a misericórdia, o perdão. Todos, cobradores de impostos, prostitutas, enfim, Jesus acolheu a todos. É a misericórdia de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. Não é a lei pela lei. A lei foi dada por Deus, sim,
mas esta lei é em vista do bem das pessoas, é para que as pessoas possam encontrar o caminho que leva para Deus. A lei deve promover a vida e não a morte, não uma carga sobre as pessoas. Ora, nós devemos também saber interpretar e viver as leis que nós recebemos, os mandamentos, as normas que a igreja coloca para nós, é sempre para o nosso bem. Às vezes as pessoas encontram dificuldade em observar a lei, mas nós temos que saber interpretar a lei, é sempre para o nosso bem. Às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, por que quem não vive uma vida regular no matrimônio, quem não é casado não pode frequentar os sacramentos, não pode receber a comunhão, e as pessoas interpretam às vezes isso como se fosse um castigo, como se fosse uma punição. Não é castigo, não é punição. A igreja, ela é mãe, ela é mestra, ela quer somente o bem das pessoas. Portanto, quando ela diz, é melhor você não receber o sacramento, se você está nesta condição, não está punindo, não está castigando, ao contrário, ela está dizendo para a pessoa, é melhor para você, se você não está preparada, não receber este sacramento. A igreja sempre visa o bem das pessoas e sempre procura fazer com que a lei seja em benefício das pessoas, para a salvação das pessoas, porque a salvação das pessoas é a coisa mais importante, é a salvação. A igreja está a serviço da vida, por isso nós devemos observar a lei, sim, mas sempre buscando na lei o espírito da lei. Por que existe esta lei? E se alguma vez a lei não está contribuindo para o bem das pessoas, para a salvação, para o crescimento da pessoa, então se pode até mesmo modificar a lei que existe, não a lei dos mandamentos divinos, não, mas há certas normas, certas leis que existem na nossa igreja. Então nós não podemos ficar apegados a certos tipos de normas, repito, a não ser os mandamentos divinos, mas devemos distinguir aquilo que é mandamento divino, a lei de Deus, daquilo que é uma lei humana. Como Jesus disse para os doutores da lei, para os fariseus, vocês transformaram costumes, tradições humanas em lei divina, e não pode ser assim. A lei divina não podemos modificar, mas os costumes e as tradições podemos modificar, se não está ajudando as pessoas a terem más vidas, se está sendo até um motivo de opressão para as pessoas. Então, no nosso relacionamento com as pessoas, nós devemos colocar em primeiro lugar a lei suprema, maior que a lei do amor, que é a misericórdia. Sempre lembrando que Deus é misericordioso para conosco e que nos chama, nos convida a sermos também misericordiosos. Quem usa de misericórdia, recebe de Deus também a sua misericórdia. Confiemos na misericórdia do Senhor, no seu amor, e procuremos viver praticando a misericórdia. Não esqueçamos que devemos ser testemunhas do amor, da misericórdia. Jesus, expressão, é o rosto da misericórdia do Pai no mundo, e nós também devemos ser expressão da misericórdia de Deus para as pessoas com as quais nós nos relacionamos e encontramos no dia a dia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.